Por que tantas pessoas se sentem fascinadas pelo rio Eufrates? Bem, neste vídeo, faremos uma análise aprofundada deste marco histórico e procuraremos sua importância na Bíblia e na profecia dos tempos finais. Porque o rio Eufrates é mencionado no primeiro livro da Bíblia e também no último livro da Bíblia. E se você compreende a profecia bíblica, saberá por que este rio é tão importante. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam a partir do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus disse a Moisés e a Os, filhos de Israel, para irem e possuírem a terra dos cananeus e o Líbano até o grande rio. Em seguida, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo mantido no fundo do rio Eufrates e que isso preparará o cenário para o Armagedon. Mas antes de entrarmos nisso, deixe-me contar sobre um evento significativo que aconteceu. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 8 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, nos é contada a história da Torre de Babel. No momento em que toda a humanidade falava uma única língua, eles disseram uns aos outros: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue aos céus para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos dispersos sobre a face de toda a terra. Mas a Bíblia nos diz que quando Deus viu isso, ele destruiu a torre e dispersou a humanidade por toda a terra, fazendo com que eles falassem muitas línguas para que não pudessem mais se entender. Portanto, você vê, o rio Eufrates tem sido um marco essencial para a história bíblica. Mas e o futuro? O que o futuro reserva para o rio Eufrates? Bem, no livro do Apocalipse, no sexto Apocalipse 9, nos diz que uma voz solitária dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus disse ao anjo de Deus para liberar os 4 anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. Os 4 anjos que foram ungidos preparados nesta hora, específicos, foram liberados para matar alguns pontos notáveis. Deus revelou esses 4 anjos caídos na história da humanidade. Eles serão liberados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos no sentido de que existe apenas outra criatura que está presa no abismo sem fundo por 1000 anos e essa é o diabo? Mas isso acontece mais adiante no Apocalipse 20, o que destaca a gravidade desses anjos caídos. Esses 4 anjos estão em uma categoria separada em relação aos outros anjos caídos, porque é isso que a Bíblia nos diz sobre a localização dos outros anjos caídos. 2 Pedro 2:4 diz: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservando-os para o julgamento. Assim, os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados no inferno e, neste momento, estão acorrentados, aguardando o julgamento. Mas o que há de especial nos 4 anjos presos no Eufrates? Por que eles são mantidos apenas para a tribulação, enquanto outros anjos caídos não o são? Bem, alguns sugeriram que esses anjos são a representação real do que o diabo veio à terra para fazer: matar, roubar e destruir. Daí, porque só serão libertados no final dos tempos. Agora, antes de prosseguir, é preciso entender que esses 4 anjos satânicos são como nada que este mundo já tenha visto. Imagine quão maus esses anjos malignos são para que Deus os tenha mantido acorrentados no fundo do rio Eufrates. O único propósito desses anjos caídos é ceifar 1/3 da população da Terra. Alguns comentaristas da Bíblia especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alto escalão que foram expulsos do céu com Lúcifer. A Bíblia nos diz que quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não temos detalhes sobre que tipo de anjos foram expulsos do céu, mas alguns estudiosos especulam que pode ter havido alguns outros anjos principais de alto escalão incluídos.
Esse argumento se baseia no fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los acorrentados até o período da tribulação. Quando foram libertados, lideraram um exército de 200.000 cavaleiros. Agora, o que não sabemos é se, ao liderarem um exército de 200.000 cavaleiros, esses são cavalos reais com cavaleiros reais. Isso é simbólico de um exército sobrenatural e demoníaco ou é um exército moderno? Alguns comentaristas cristãos oferecem argumentos adicionais que sugerem que esses 4 anjos no fundo do Eufrates são anjos caídos de alto escalão devido ao que nos é dito em Efésios 6:12. A Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A partir dessa descrição, podemos interpretar o seguinte: o diabo tem um reino, o reino das trevas. Neste reino, há uma estrutura. Existem ordens descendentes de autoridade que são os principados ou espíritos principais. Existem governantes malignos das trevas e depois hostes espirituais da maldade, ou seja, espíritos malignos. Alguns podem dizer: bem, isso é apenas interpretação. A Bíblia não aborda isso claramente. Bem, se voltarmos no tempo e irmos ao Antigo Testamento, houve um momento em que Daniel buscava a face de Deus em oração porque queria uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de oração e jejum intensos, um anjo de Deus apareceu a Daniel. E aqui está o que o anjo disse. Aqui é onde obtemos uma forte pista sobre os espíritos Daniel então ele disse: não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a confiar e a humilhar-te em Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Por causa das tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia resistiu 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para julgar e obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Portanto, começou a orar e Deus enviou um anjo para lhe dar uma resposta. Mas o anjo foi atrasado por 3 semanas, e não foi atrasado por um demônio. Não foi atrasado por um espírito maligno. O anjo de Deus foi atrasado por um principado, um espírito maligno principal que era tão forte que Miguel, o arcanjo de Deus, veio ajudar e lutar contra esse principado. Portanto, você vê, é uma interpretação válida considerar os anjos que estão presos no fundo do Eufrates como anjos de alto escalão, principais anjos que talvez fossem anjos de guerra ou agressivamente malignos quando se rebelaram ao lado de Lúcifer no céu. Não sabemos, mas seja qual for o caso, a Bíblia não nos fornece informações adicionais sobre esses anjos, além do fato de que, quando forem libertados, têm o poder de matar 1/3 da humanidade.